Bom, meninas, vou falar para vocês aqui da CVM, tá? Eu também vou contar um pouquinho da nossa experiência. Stephanie acabou de falar certinho, acabou de cair. Vamos falar um pouquinho da nossa experiência aqui, né, como agente autônomo de investimento. Vamos ver se ela volta aqui. Voltou. Tu falou certinho, acabou caindo, né? Gente, meu computador tá dando um negócio agora do nada. Foi só perguntar, Paulo, mas na internet não. O bicho começou a falar inglês sozinho aqui. Eita, Tá tá bom, doido, então. doido. Vamos Tá, lá. volta. Então, quem não conhece, ó, a Juliana, tu não conhece, a Stephanie trabalha no Bradesco também, tá? Ela foi minha aluna, eu trabalhava no Itaú, agora está no Bradesco, tá? Ah, legal. Exatamente. E a Ju também trabalha no Bradesco. Depois a gente troca uma ideia, Ju. É, Ó, vou logo apresentar porque eu sei que as duas são gente boa, então É, vou apresentando logo. Se fosse acontece. fuleiragem, ia dizer, ó, a Ju é fuleiragem, a Stephanie é fuleiragem. Mentira. Eu, verdade. hoje eu só atendi fuleiragem. Eu vi que tu tá estressado, não mandou Meu mensagem pra mim. Deus! Então, a gente Olha foi só só, uma vez só. Ah, vamos lá. Então, hoje eu bati o recorde, sério mesmo. Até imagina. 4 horas. Então, vamos lá. Comissão de Valores Mobiliários CVM, né? Essa Comissão de Valores Mobiliários, né? É uma entidade, uma autarquia, né? De um regime especial vinculado ao Ministério da Fazenda, né? Quando a gente fala aqui da CVM, tá? Eu quero que vocês entendam que é um órgão mais conhecido como órgão apoiador de mercado. Então, a CVM ela vai ter um trato junto com o Banco Central para fiscalizar as instituições que atuam no mercado de capitais, né? Então, eu vou fazer só um esboço aqui para vocês entenderem como é que vai ser esse papel da CVM aqui, tá? Stephanie, da aula está ficando boa para ti? Nesse modelo? Meus alunos de CPA não querem fazer comigo online, não. Tem maior dificuldade para montar turma. Não, tá tranquilo. O pessoal acha que é uma merda. Vamos lá. Sério. Pra mim, tranquilo. Vamos lá. CVM. Então, a CVM ela vai fiscalizar qualquer instituição que trabalhe com títulos de valores mobiliários, tá? Então, qualquer instituição que vender isso vai ser fiscalizada pela CVM. Então, o que é título de valor imobiliário? Vamos lá. Ações, debêntures, né? Notas, vamos botar o nome certo, commercial paper, né? Que são as notas promissórias, tá? CRA, CRI, fundos de investimento, né? Aí, esses fundos de investimento engloba todos os tipos de fundo, engloba, por exemplo, o ETF, né? Engloba o FIP, né? Fundos de investimento de participação, engloba fundos de investimentos em empresas emergentes, é o Fundo Mútuo de Empresas Emergentes, FIEE, engloba aqui os fundos imobiliários, né? Engloba aqui os clubes de investimento, tá? Então, todas essas situações aqui, tá? Então, também engloba operações estruturadas, tá? Engloba também o COI, Certificado de Operações Estruturadas. Então, se eu tenho uma instituição que trabalha com títulos e valores imobiliários, eu tenho uma instituição que é fiscalizada pela CVM, né? Então, uma coisinha que eu falei para vocês na aula passada, eu me lembro que eu falei para vocês que lá no CPA 10 a gente ensina para o aluno, né? Bancos, Banco Central, né? Corretoras e distribuidoras CVM. Aqui no CPA 20 essa conexão vai mudar um pouquinho. Por quê? Se eu tenho uma instituição que distribui ou vende algum desses serviços, ela automaticamente vai ser fiscalizada pela CVM. Então, olha só aqui um modelo de pergunta que pode vir na tua prova, por exemplo, né? Só para vocês terem uma ideia de onde vai entrar o Banco Central, onde vai entrar a CVM, né? Imagina que tem na prova de vocês a seguinte pergunta, né? Um cliente, né, contratou, né,
um empréstimo em uma instituição financeira, né? Quem fiscaliza a operação, né? Quem é que vai fiscalizar a operação? Quem é que vai acompanhar essa operação, né? E aqui eu tenho um cliente, né, que investe, né, em... Barulho é esse? É aqui, é? Oi? Esse barulho é aqui, é? Sou eu? É barulho de ventilador, eu achei que era o teu. Ah, é o cooler daqui do computador, foi mal. É porque o cooler daqui ele tem que ser Um forte, ventiladorzinho. porque senão a placa, o computador esquenta muito, porque aqui o computador é meio, vamos dizer, é um pouquinho exagerado, né? Aí tá muito alto aí? Tava. Tava bem alto. É, Parecia um motorzinho. Motorzinho, é. mas, mas ele não aumenta assim, ele aumenta, o barulho constante. Então vamos lá, um Não, ele cliente, ficou bem alto. Ele ficou bem alto o barulho dele, É. bem alto mesmo. Parecia um ventilador É. ligado. e agora? Uhum. Agora parou, que a gente Parou. começou a reclamar dele e ele parou. Tá doido, então. Então vamos lá, um cliente que investe em cotas, né, de fundos de investimento. Quem fiscaliza, tá? E aqui, né, vamos colocar mais um modelo aqui de pergunta, né? Um investidor compra ações, né? Quem fiscaliza, tá? Então, olha só, no meu primeiro exemplo que eu estou falando com vocês, né, a gente está destacando aqui, né, um cliente que foi até uma instituição financeira e contratou um empréstimo. Se eu falo de empréstimo, eu estou falando de política creditícia. Lembra lá que quem cuida é o Banco Central. Então, nessa parte de empréstimo, né, você tem aqui, vamos dizer assim, aquela fiscalização do Banco Central, né? Por quê? Porque aqui com o empréstimo eu estou tratando de moeda, estou tratando de recursos, então quem cuida de política monetária, política creditícia é o Bacen, então ele que vai fiscalizar a instituição financeira nesse ponto. Agora, se eu tenho um cliente aqui que investe em fundos de investimento, tá? Já é considerado o que a gente chama de títulos de valor mobiliário, tá? Então, quando o investidor compra isso, né? Quem vai fiscalizar essa operação, auditar essa operação, é a CVM, tá? O mesmo ocorre quando o investidor aqui vai comprar ações no mercado, né? A gente vai ter aqui a CVM também fiscalizando essa atuação do investidor. Então, se você tiver uma questão na prova, um banco vendeu cotas de um fundo de investimento, quem é que vai fiscalizar? A CVM. O banco fez a operação de empréstimo. Quem fiscaliza? Banco Central. Eu tenho uma corretora de investimento que ela administra um fundo de investimento. Quem fiscaliza? CVM, tá? Então, você vai ter que ver a função do que ela está fazendo para poder dizer se é a atuação do Banco Central ou a atuação da CVM, tá? Então, tem que tomar muito cuidado nessa situação. Então, por exemplo, se vocês pegam uma questão na prova lá que aparece lá, o banco tá resolvendo problemas de cheque, relacionado a cheques com o cliente, né? Quem é que vai fiscalizar isso, fazer essa auditoria ou fiscalizar isso? O Banco Central, porque cheque é moeda, entendeu? Então, só para vocês terem uma ideia, para tirar um pouquinho daquela ideia do CPA 10, né, que banco é só Bacen e CVM é só corretora distribuidora. Não, o Banco Central vai atuar em qualquer um dos dois, dependendo do que eles fizerem, e a CVM também, tá? Então, deixar aí esse esqueminha para vocês aqui, tá? O legal de olhar para a cara de vocês, é que a gente sabe quando vocês estão funcionando ou quando vocês estão realmente entendendo o assunto, né? Quando vocês começam a torcer a sobrancelha, eu já sei que eu tenho que voltar e rever o conteúdo. Certo? Então, meninas, vamos lá. Olha a cara da Juliana. Vamos lá. Quando a gente fala aqui de comissão de valores imobiliários, olha aqui o que ela vai fazer também. Ela vai controlar, ela vai fiscalizar ou então acompanhar, autorizar a emissão de distribuição de valores imobiliários no mercado. E essa coisinha aqui tem uma observação para a prova. Olha aqui. Emissão e distribuição de valores imobiliários no mercado. A gente chama isso aqui de oferta pública. Ou seja,
é quando uma empresa, né, emite pela primeira vez uma ação, ou quando uma instituição financeira pela primeira vez coloca uma cota de fundo de investimento no mercado, né, ou quando uma empresa emite pela primeira vez uma debênture, uma nota promissória. Então, essa emissão e distribuição nós chamamos de IPO, tá? A prova de vocês chama de OPA, tá? OPA, oferta pública, tá? Que mais conhecida oferta pública de ações, tá? Uma pegadinha de prova, tá? Todas as emissões, né, que nós temos aqui de títulos e valores imobiliários têm que ser registradas na CVM e tem que pedir autorização. Só tem uma que foge à exceção. Qual? Quando você fala de nota promissória ou comercial paper, essa nota promissória ou comercial paper, ela não necessita de autorização da CVM para emissão, tá? Ela é feita automaticamente, então basta a empresa querer emitir. Então, é a única exceção que vocês vão ter aqui. Mas fora isso, se uma empresa ela precisar, ela vai fazer esse tipo de negociação e tem que pedir autorização da CVM. A gente já vai ver como é que funciona esse detalhe, tá? Negociação e intermediação no mercado de valores imobiliários. Isso aqui eu faço e vocês fazem no banco. O que seria negociação e intermediação? É você estar de frente com o cliente dizendo assim, compra uma cota de fundo de investimento para mim, ou então investe no fundo de investimento. Vocês, quando venderem fundo de investimento para o cliente, vocês vão estar fazendo intermediação. Quando vocês oferecerem um IPO de fundo de investimento, vocês estão fazendo intermediação. Quando vocês vendem CRI, CRA, vocês estão fazendo uma intermediação de títulos e valores imobiliários. Quando vocês vendem uma debênture, uma nota promissória, uma letra financeira e por aí vai. Lá no mercado de ações, quando eu estou aqui na corretora, dou uma ordem para o cliente aqui que está comprando ações, né? Ele também estou fazendo intermediação com ele. Então, tem essas peculiaridades, tá? E o que é a negociação e intermediação no mercado de derivativos, né? O mercado de derivativos é onde a gente vai ter alguns produtos, né? Eu vou colocar eles aqui para começar a ficar um pouco conhecidos os nomes, né, na mente de vocês. Então, no mercado de derivativos, nós vamos ter contrato a termo, né? Nós vamos ter contratos futuros, né? Nós vamos ter swap e opções, tá? O que se negocia normalmente no contrato de derivativo? Você pode negociar moeda, por exemplo, eu posso fazer contrato futuro em dólar, euro, ien, dólar canadense, moeda, né? Eu posso fazer financiamento, ou seja, pegar um termo, né? Utilizar um dinheiro que não é meu e fazer financiamento. Eu posso fazer swap. Swap a gente usa tanto para especular quanto para proteção. Swap seria eu trocar um indicador de um contrato. Então, imagina, eu tenho um contrato onde eu recebo CDI e eu posso trocar ele por dólar, essa remuneração de dólar por CDI. Eu tenho um contrato que me paga dólar e eu posso trocar, por exemplo, para euro. Então, isso seria um swap, você trocar a fonte de remuneração. E as opções? As opções são contratos, né, de compra ou venda que vai dar direito ou obrigação de eu comprar e vender algo em uma data futura, tá? Então, as opções, eu vou lá na frente, quando a gente for falar de mercado de derivativos, a gente vai ver lá que a gente tem 2 investidores. Fala, Stephanie. Pensei que a Stephanie falou alguma coisa. Então, vamos lá. A gente tem aí, no contrato de opções, a gente vai ter lá um momento onde a gente vai ter 2 pessoas negociando contratos entre si e uma tendo direito e outra tendo dever, né? Uma tendo direito de comprar e vender e a outra tendo a obrigação de comprar e vender. Então, a gente vai conversar isso com calma. Então, a gente pode negociar aqui também commodities agrícolas. Por exemplo, aqui nesse contrato futuro, eu posso negociar carne, eu posso negociar açúcar, eu posso negociar álcool, petróleo, eu posso negociar ouro, eu posso negociar outros tipos de commodities, que é comum aqui, café, tá? Pra vocês terem uma ideia, madeira, né? Aveia, soja, milho, né? Inclusive o milho vai subir muito, né? Está subindo muito por causa desse conflito que a gente está tendo aí com a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia é o maior produtor de milho do mundo e milho é utilizado para ração
de animais e também para alimentação humana. Tá? Então, vai ficar mais caro vocês comerem um bolinho de fubá, se vocês gostarem. Né? Então, vamos nós aqui. Organização, funcionamento e operações da Bolsa de Valores. Então, quando a gente fala de Bolsa de Valores, né? Qualquer tipo de local para negociação de produtos vai ser utilizado, tá? Nesse sentido, vai ser fiscalizado. Quando a gente fala de Bolsa de Valores, quero já dar de antemão para vocês que o Brasil vai já abrir a sua segunda Bolsa de Valores, tá? Vai voltar a existir a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, a qualquer momento ela vai estar sendo aberta, tá? E ela vai negociar créditos de carbono. Então, logo, logo, vocês vão ter a Bolsa do Rio de Janeiro voltando ativa. Então, o Brasil, em vez de ter apenas uma única bolsa, vai passar a ter duas, tá? E aí, quando a gente fala de Bolsa de Valores, a gente tem um comentário aqui para fazer com vocês, né? Só fazer aqui um quadrado, tá? Quando a gente fala de Bolsa de Valores, vocês vão ter um termo antigo, tá? Que a gente chama de mercado de balcão, tá? Versus mercado de balcão organizado, tá? Vocês já devem ter ouvido esse termo, né? Vocês devem ter uma ideia do que seria mais ou menos a diferença entre um e outro. Lembra, Stephanie, disso ainda? E aí, Juliana, ainda lembra? Não. Então, quando a gente fala de mercado de balcão, né? O que seria o mercado de balcão? O mercado de balcão é aquele mercado, né, em que não possui, né, padrão, né? Então, essa é a primeira característica do mercado de balcão, ele não possui padrão. De que forma, Paulo? Ou seja, os contratos que são negociados nesse mercado, os preços dos ativos, eles não têm uma padronização, ou seja, cada um desses ativos, eles são negociados, né, com margens e garantias diferentes, ou então eles têm preços diferenciados. Vou dar um exemplo para vocês do que seria um mercado de balcão bem tosco, só para vocês entenderem. Imagina só, o que eu vou falar não é um mercado de balcão, mas serve como exemplo para vocês entenderem. Então, imagina o seguinte, se eu chego com vocês lá no banco com R$ 1.000 para aplicar, eu vou receber a mesma taxa do cliente que tem 1 milhão? Não. Não Não. mesmo. Então, isso aí é um exemplo do que seria mercado de balcão, ou seja, de acordo com as garantias, de acordo com as taxas, né, de acordo com as características, né, quem tem um determinado recurso vai ter uma remuneração diferenciada, um ganho diferenciado em relação ao outro, tá? Então, a gente tem essa situação, tá? É um exemplo, tá? Então, é um mercado que não possui padrão de contratos, tá? Segunda coisa, né, esse mercado aqui, ele opera fora da bolsa de valores, tá? Então, ele é um mercado onde eu vou estar negociando aqui, por exemplo, na bolsa de mercadorias e futuros, tá? Eu vou estar negociando aqui, por exemplo, algumas coisinhas como moeda, metais, né? Quando eu falo de moeda, são os dólar, euro, etc., contrato em dólar, metais, eu contrato em ouro, prata, né? Paládio, etc. Eu posso estar negociando as commodities. Commodities pode ser tanto do gênero agrícola, né? Milho, soja, carne, que é o boi, né? Cana-de-açúcar, arroz, feijão, como eu também posso estar negociando aí commodities, né? De derivados de petróleo, né? Que seria o barril de petróleo, que seria e outras coisas mais, aí, gasolina, gás natural, né? Que são outras commodities relacionadas ao petróleo, tá? E aqui eu posso estar negociando também índices. Eu posso estar negociando um índice futuro, índices futuros, Ibovespa futuro, ou posso estar negociando um outro índice de outra bolsa no mercado de forma futura, tá? Então, isso aqui é fora da bolsa. Outra coisa que também é fora da bolsa que a gente negocia seriam as debêntures, né? Seriam os CRI, os CRA, né? Ou até mesmo as notas promissórias. Então, isso aqui são investimentos que estão totalmente fora da bolsa, né? A gente chama de mercado de balcão. Eles são registrados na bolsa porque a bolsa comprou a CETIP, mas eles não estão tendo lá o fluxo, né, de custódia na bolsa direto, tá?
Então, esse é o termo. E a gente tem um mercado de balcão organizado. O mercado de balcão organizado, em tese, né, ele tem padrão, tá? Ou seja, eu tenho lotes definidos para comprar. Por exemplo, eu vou comprar ações, eu posso comprar um lote de ação, mercado padronizado. Um lote são 100 ações, né? Se eu compro, por exemplo, uma única ação de Petrobras, eu pago R$ 32. Se um investidor que tem pouco dinheiro, muito dinheiro, ou então ele deseja operar nesse mercado, tanto faz lá a condição dele, ele vai ter, né, a mesma situação, R$ 32 para cada ação que for comprada. Então, as margens são as mesmas, as garantias são as mesmas, tá? Outra coisa que quem opera no mercado de balcão tem é sistemas, né, de informática. Então, você vai ter sistemas para fazer o que a gente chama de pregão eletrônico, né? Então, esse pregão eletrônico que você tem lá na B3, você consegue acompanhar a cotação das bolsas, né? A cotação das ações em tempo real, tá? Uma outra coisinha, né, que caracteriza o mercado de balcão organizado é que ele possui um local para negociação. Então, vocês têm um prédio da B3 lá em São Paulo, o local onde é feito lá os lançamentos de IPO das empresas e aonde pessoas hoje podem ir lá para ver como é que a bolsa funciona, né? Apesar de tudo ser pregão eletrônico, mas você ainda existe lá o prédio para você fazer esse tipo de operação. E o exemplo que a gente tem aqui no mercado de balcão organizado, eu posso colocar aqui ações, né? Eu posso colocar ETF, eu posso colocar aqui os fundos imobiliários e as BDRs, né? BDRs. BDRs, isso, BDRs. Então, são aqui a gente pode negociar lá as ações, cotas de fundos imobiliários, FIIs, né? BDRs, ainda tem mais uma turminha aqui que a gente pode negociar, mas a gente vai ver mais lá na frente. Mas vou botar logo aqui. FIP e fundos, né? FIP e fundos mútuos de empresas emergentes. Nós vamos conhecer essas turminhas no módulo de fundos e vamos conhecer aqui no módulo de renda variável, tá? Então, essa seria a principal diferença entre o mercado de balcão e o mercado organizado, tá? Dúvidas até o momento? Tranquilo, né? Então, beleza, eu vou apagar aqui, nós vamos continuar, tá? Então, a gente tem essa ideia aqui, né? E o outro tópico que a gente tem ali é justamente sobre a organização e o funcionamento das operações de bolsas e mercado futuro, que foi o que eu acabei de falar, que a gente envolve aqui o que a gente chama de BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuro, também é fiscalizado pela CVM, tá? Mas vamos entender como é que funciona esse processo aqui? Como é que funciona essa emissão e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado, né? A gente vai fazer um processo aqui, eu vou explicar para vocês como é que funciona o 3, né? A gente vai explicar como é que funciona o de ações, tá? E vamos explicar como é que funciona os demais. Então, imagine o seguinte, quando a gente faz uma oferta pública, né, um IPO ou uma OPA, né, uma oferta pública de ações, como é que funciona isso, né? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, uma empresa SA, nós vamos ter aqui uma empresa SA, essa empresa SA, ela tem um objetivo quando ela faz um IPO de ações. Qual é o principal objetivo, né? Quando ela faz esse processo, ela quer captar recursos. Esse é o principal objetivo dessa empresa SA. Ela quer captar recursos para crescer. E esses recursos vão ser utilizados nesse propósito. Então, nós vamos ter aqui uma empresa que vai procurar algumas instituições financeiras para fazer isso, né? Então, ela quer captar recursos. O que mais ela quer fazer? Deixa eu botar aqui para vocês, né? Para ela captar recursos, ela vai ter que fazer uma carta, né? Uma carta do administrador da empresa, né? Esse ADM vai fazer uma carta para a CVM, pedindo autorização desse processo, e ela vai fazer aí as intenções, né? O que seriam essas intenções, né? Quantos investidores estão dispostos a comprar a ação, comprar esse papel quando ele for no mercado? Então, ela tem que ter essa estatística para poder levar para a CVM autorizar o processo, tá? Então, quando ela tem tudo isso, ela vai contratar um banco, a gente chama de banco coordenador, tá?
Esse banco coordenador, lá na frente, a gente vai ver que ele pode ser uma corretora, uma distribuidora, ele pode ser um banco múltiplo, com carteira de investimento, um banco de investimento, tá? Mas a ideia desse banco coordenador é o seguinte, esse cara aqui, ele vai organizar o que a gente chama de consórcio. Ele vai organizar o consórcio de instituições financeiras, ou seja, ele vai contratar aí, né, quem vai ser o banco responsável para fazer a custódia, o banco responsável para fazer a liquidação, quem vai ser as pessoas que vão fazer esse lançamento desses papéis no mercado, né, quem é que vai dar dando o apoio lá para o investidor, né, a corretora, a distribuidora, né, então ele vai contratar várias instituições financeiras para fazer esse processo, tá? Esse banco também ele faz, ele emite, né, ele, no caso, ele vai encaminhar toda a documentação à CVM. Que documentação seria essa que ele encaminha à CVM? Ele vai encaminhar à CVM aí, por exemplo, os dados das instituições que vão participar, dos profissionais que vão estar envolvidos. Eles vão mandar para a CVM também, né, os dados da empresa SA, né? Por que essa empresa SA quer emitir, né, essas ações? Qual é o objetivo? O que ela quer? Né? Então, ele vai mandar todos esses dados direitinho e manda um documento, que é um documento específico, tá? E esse documento específico da oferta que a gente chama de prospecto. Então, toda oferta que tem ações no meio vai ter que ter um prospecto, tá? O prospecto vai ser o material onde o investidor, né, vai ter acesso, né, a uma série de informações referentes ao fundo de investimento. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de IPO, oferta pública, que é quando a empresa pela primeira vez vai emitir um título de valor mobiliário, eu tenho que ter a presença do prospecto, tá? Sem ele, não funciona, tá? E tudo isso vai ser vendido aonde? Vai ser vendido no mercado que a gente chama de mercado primário, né? Aqui no mercado primário, eu vou ter investidores. Esses investidores, eles vão estar com a sua conta numa corretora ou numa distribuidora e eles vão dar as ordens de compra para participar desse leilão. Para vocês terem uma ideia de como é que funciona, né? A corretora ela é contratada, aí ela vai ter lá uma margem de preço, por exemplo, vamos supor que essa empresa aqui, ela quer vender a ação dela, mas no leilão ela estipulou a margem. Ela estipulou a margem de preço entre R$10 e 20. Então, vai ter investidor que vai dizendo assim, eu compro a 10, vai ter investidor que vai dizendo eu vou comprar 15, vai ter investidor que vai dizendo eu compro a 22, vai ter investidor que vai dizer assim, eu compro a R$12, e aí depois vai ser feito o book, que seria o livro de oferta, que a gente chama de book building, que vai dizer qual vai ser o preço do IPO, né? Se ele, por exemplo, se o preço do IPO for 15, né, quem comprou acima desse preço comprou muito caro, né, da oferta pública, e quem comprou abaixo comprou barato. Então, vai ser dessa forma que é estipulado, faz uma média desses preços aí, tá? Quem vai fazer isso é o banco coordenador, que depois vai divulgar para o pessoal, tá? Uma coisa interessante sobre esse mercado primário, todo recurso captado aqui, ó, todo recurso captado vai para a empresa, tá? Então, todo recurso captado vai para o emissor do papel. Então, você vai ter aí os investidores comprando e todo o dinheiro que vai vir desses investidores vai ser repassado para a empresa SA para ela se fazer o projeto, né? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, ano passado, 2019, teve o IPO da Vivara. A Vivara ela fez a abertura do seu capital de ações e com o dinheiro que ela captou no mercado, ela abriu várias lojas no Brasil todo e cresceu o segmento dela, né? Então, foi uma espécie de financiamento que ela utilizou, né? O investidor de ação, os investidores que compraram essa ação, eles vão ter direito a receber alguma coisa mensalmente por isso? Não, eles são sócios, eles receberam parte da sociedade. Então, a empresa pode distribuir para eles o quê? Lucro, quando ela der lucro, ela pode distribuir juros ao capitais, pode fazer bonificações. Então, esses são os direitos de um investidor de ações, tá? Então, vocês estão vendo aqui, né, uma emissão no mercado primário de ações, né? Qual é o objetivo dele, tá? De forma bem resumida, tá? Copia aí, quem quer copiar, quem quer observar, quem quer dar print, eu vou apagar
e vou fazer um exemplo desse para debêntures, tá? Vamos conversar sobre debêntures. Se você vai poder apagar, só me fala. Já, para mim já. Já, Ju? Não, não, ainda não. Tá, vou esperar. Enquanto vocês estão aí, deixa eu resolver um outro problema aqui. Yari? Não. Eu já estou acabando. Sim, senhora. Recurso captado vai para o emissor do papel. Tá? Então, a gente tem outro exemplo aqui de IPO, né? Vamos fazer aqui para vocês terem uma ideia aqui. Por exemplo, eu tenho um IPO aqui, por exemplo, de debêntures. Tá? O objetivo também do IPO de debêntures, né, é captar recursos. Também vou ter um banco que vai coordenar isso e eu vou vender no mercado. E a ideia também é que o recurso captado vá para a empresa. Só que nas debêntures tem uma diferença. Qual? A empresa ela emite debêntures quando ela tem algum projeto de infraestrutura, ou na área de energia, ou na área de meio ambiente, ou na área social, ou na área de logística, né? Ela tem que ter algum tipo de projeto desse para poder fazer. Então, imagina uma empresa que é hidrelétrica, quer construir uma hidrelétrica. Ela lança uma debênture, os investidores vão comprar isso no mercado, o dinheiro captado vem para cá. Só que tem um detalhe. Diferentemente das ações, né, a empresa vai ter que pagar esses investidores. Então, é o que vai acontecer, tá? De acordo com o tipo de debênture que foi especificada no prospecto, tá? A empresa vai ter que pagar juros para esses investidores, né? Esses juros podem ser semestrais, podem ser anuais, né? Essas debêntures podem ter emissão de 30 dias, 1 ano, 2 anos ou mais anos na frente, tá? Mas a ideia é a seguinte: se eu faço um IPO de debêntures, que é um instrumento de renda fixa, a empresa SA ela tem que pagar os investidores, ela vai ter que remunerar esses caras. Então, os investidores estão dando dinheiro em troca de remuneração. Não às vezes pode ser sócio, às vezes a debênture só devolve o capital investido, tá? Então, são dois exemplozinhos que eu estou mostrando para vocês. Lá na frente a gente vai começar mais, mas é só para vocês terem uma ideia de como é que a CVM vai atuar na questão de fiscalização. Tranquilo? E a gente vai seguindo o processo. Então, olha lá. A CVM também, ela vai fiscalizar aqui as pessoas que trabalham nesse mercado, né? Então, vocês vão ter aqui, por exemplo, né? Vocês vão ter aqui, por exemplo, o pessoal que trabalha com administração de carteiras de investimento, custódia de valores imobiliários, tá? Essa turma aqui, eles têm uma certificação, tá? O pessoal que trabalha com
a administração de carteiras, a administração de fundos de investimento, administração de carteira, custódia, eles vão ter que ter uma certificação que é a CGA, tá? É a certificação de gestor Ambima, né? Esse pessoal vai ter que ter esse tipo de certificação para poder estar atuando nesse tipo de situação, tá? O cara que trabalha com auditoria de companhias abertas, esse cara aí tem que ser um contador, tá? Que tem que ter CRC, e esse cara que vai ser um contador que tem CRC, ele vai ter que tirar uma prova, uma certificação da Ambima, da Ambima não, da CVM, para poder atuar no mercado. E eu vou ter o consultor, né, e analista de valores mobiliários, né, que aqui são duas pessoas diferentes. Então, olha lá, eu vou ter aqui o consultor, tá? Quem trabalha com consultoria, né? Vai ser o pessoal lá, consultor de investimento, o pessoal que tira o CEA, o pessoal que tira um tal de CFP, né? Essa turma aí é consultor, né? O pessoal que tira o CFP, né? Quem é administrador gestor, né? O pessoal que tira o CGA, né? CFA, né? Essa turma é administrador e gestor, tá? E nós vamos ter lá o pessoal que trabalha com analista de valores imobiliários. Quem é o analista, né? O analista é quem tira o CNPI, né? É o profissional que vai atuar no mercado tirando o CNPI. E quem vai ser o cara que vai trabalhar com assessoria de investimentos? É o cara que é o AI, né? Esse cara vai ter, é o agente autônomo de investimento que vai tirar a prova da Ancord, né? Que é o que eu trabalho hoje, né? Então, olha só, uma coisinha que vocês precisam saber para a prova, né? Então, por exemplo, vamos supor que vocês desejam atuar na área de administração de fundos de investimento, administração de carteiras, né? Se vocês forem administradores de fundo de investimento, vocês não podem exercer atividade de consultor, vocês não podem exercer atividade de analista e não podem exercer atividade de assessoria. Vocês só podem ser administrador, ou seja, essas áreas, elas não se misturam, porque se você fizer essa mistura, você está fazendo acumulando funções, aí, acumulando carreira, então fazendo são atividades conflitantes. Essa seria a ideia, né? Quem é consultor, né, que vai dar lá ajudar o cara a auxiliar a fazer planejamento financeiro, auxiliar o cara a cuidar das suas despesas, dos seus investimentos, atuar naquela parte, não pode ser nem administrador, nem analista e nem trabalhar na parte de assessoria. Ele vai ser apenas CEA e CFP. Vocês que são bancárias, né, que se vocês querem crescer no banco, o alvo de vocês é isso aqui, tá? Tirar o CEA e o CFP. Eu nem recomendo CEA, CEA é insignificante. Esse aqui é a mais importante para vocês, CFP, tá? Só que é uma certificação paga, né? A certificação da Ambima, vocês pagam só a prova e as outras vocês pagam uma anuidade, né? Quem é analista, né? Analista é aquele cara que fica analisando gráfico, né? Que faz análise gráfica, análise fundamentalista de uma empresa SA. Esse cara tem que ter nível superior aqui, exige nível superior para ter essa certificação, as outras não. Só a CFP e a CFA que exige. E esse cara ele não pode atuar nem como administrador, nem como consultor e nem como assessor. Ou seja, se ele quiser assumir qualquer uma de umas outras funções, ele tem que deixar de ser analista para poder assumir as outras, entendeu? E o cara que faz assessoria, que é o cara que passa no exame da Ancord, né? Eles têm que ser analista, consultor e administrador, eles também não podem. Eles não podem ser nem analista, nem consultor, nem administrador. O cara, ele só vai exercer a função de assessorar seus clientes, né? Então, se ele pleitear para ser administrador de um fundo de investimento, o cara da Ancord, que ele pode, ele tem que abandonar, pedir o cancelamento do registro dele na CVM como assessor e ingressar com o pedido para administrador de fundos de investimento. Então, essa é a regra. Você não pode acumular duas funções no mercado de capitais, né? Então, você tem que definir muito a ideia do foco de vocês. Se vocês querem atuar com administração e gestão, é a primeira. Se vocês querem atuar com consultoria, é a segunda. Se querem atuar apenas com análise gráfica, é a terceira. Se querem atuar com assessoria, é a quarta. Você não pode ter dois tipos de certificação, né? Você pode tirar o papel, quer dizer que tem a certificação, mas não pode exercer a profissão. Entenderam? Tá?
Então, isso aqui é um grande problema que a CVM tem hoje, né, para determinar os limites de cada uma dessas atuações. Tá? E aqui são os exemplos de títulos e valores mobiliários, tá, que nós conversamos lá na primeira página. Tá? E aí a gente chega aqui na comissão de valores mobiliários, né? A gente vai aprender um pouquinho sobre as funções dela, né? O que ela tem de funções? O que é importante nela de funções? A primeira função dela aqui é estimular a formação de poupança e aplicações em valores mobiliários. Gente, só 3% da população que investe aplica em valores mobiliários. Quer ver um exemplo? Alguma de vocês tem algum dinheiro guardado? CDB, poupança, conta corrente? Tem, né? Por exemplo, vocês são população que investe, mas vocês estão no universo que eu tenho certeza que não investe em ações. Vocês não investem Não, em fundos imobiliários, vocês não têm esse tipo de situação. Então, é muito pouco. Então, para que a Bolsa serve? A Bolsa ela é muito importante porque ela serve para financiar as empresas. E à medida que as empresas são financiadas, elas geram mais empregos e mais renda. Né? Então, essa é uma situação que poucos brasileiros conhecem. Né? E aí você vai ter aqui, né, uma outra finalidade da CVM, prover a expansão e o funcionamento eficiente e regular, né, do mercado de ações, né? Então, a CVM vai estar lá fiscalizando, atuando nesse mercado de renda variável, ela vai estar lá fiscalizando também as companhias, as empresas que emitem títulos de valores imobiliários, ações, debêntures e notas promissórias, né? Vamos ter que assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de balcão e bolsa, também é uma situação que ela faz, tá? E uma outra característica, né? Acho que uma das principais características da CVM, né? Ela atua na questão de proteger os titulares de valores imobiliários, né? E os investidores contra emissões irregulares, né? Quem são os titulares de valores imobiliários? Os titulares de valores imobiliários são as empresas que emitem, são as instituições financeiras, e os investidores somos nós que compramos esses produtos, né? O que seria uma emissão irregular? Pessoas que vendem investimentos que não estão fiscalizados. Por exemplo, vocês foram aí testemunhas de várias empresas que entraram no mercado oferecendo aí pirâmides financeiras, oferecendo ganhos exagerados, e as pessoas entravam lá e ficaram loucas. Por exemplo, eu tenho muito cliente que chega comigo e fala bem assim, eu vou colocar 100 mil com você aí, né? 100 mil com você, e quanto que você pode me dar de rentabilidade? Eu queria ganhar pelo menos 3% ao mês. Isso não existe, né? Você não tem como prometer rentabilidade de uma coisa que é variável, né? Não tem como, né? Mas esses caras caíram no conto porque eles lá, os que fizeram lucro, entraram no início dessas pirâmides aí, que fizeram lucro, eles acham que é possível você ter uma renda fixa. Não, não existe isso, né? Outra coisa que a CVM vai fiscalizar são os atos ilegais de administradores e acionistas, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, administradores de empresas S.A.s, né, que eles ficam, né, podem atuar de uma gestão um pouco danosa para a empresa, a fim de prejudicar a empresa. Então, a CVM vai fiscalizar esse cara e esse cara pode responder com seus bens, né? E existem acionistas também que são controladores. O que é um acionista controlador? Pode ser um acionista, um grupo de acionistas que tem o domínio da empresa, né? Então, eles podem controlar, fazer o que eles querem, né? Da forma que eles acharem interessante. Então, isso aí, se prejudicar os demais acionistas ou até a própria empresa, né? Nós vamos ter aí uma situação complicada, né? O uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores imobiliários. Isso aqui é considerado crime, tá? Nós vamos estudar no módulo de ética, que a gente chama de crime de insider trading, né? Esse é o crime quando você usa informações que não foram divulgadas no mercado, né? Que não é de conhecimento público, né? Ou seja, apenas algumas pessoas se beneficiam com isso e vão trazer um pouco de tragédia para os outros investidores. Então, isso aqui, a CVM ela pega em cima pesado. Tá? Seria uma informação privilegiada. É uma informação privilegiada. É você saber de algo que o mercado não sabe, tá? E que pode beneficiar você, né? E um grupo de pessoas em prol do insucesso dos outros, em prol do prejuízo que os outros vão levar. Entendeu? Se a CVM constatar isso, ela pune severamente.
E o que se, assim, fugindo, né? Não sei se na prova cai, punir seria descredenciar? Não, a punição é multa e cadeia, tá? Cai na tua prova, é reclusão e multa, tá? É só uma questão lá, cai reclusão e multa. Tu não vai precisar saber quantos anos o cara vai preso, nem a multa. A multa, se eu não me engano, ela supera 500 milhões de reais, tá? Mas o cara ele vai preso também, se ele não tiver como pagar a multa, né? E ele responde processo e ele fica com o CPF dele bloqueado para operações na bolsa, tá? Se for empresa, fica com o CNPJ bloqueado, então ele não pode mais utilizar o mercado de valores mobiliários para financiamento ou para investimento, entendeu? Mas para a prova, é pena de multa e reclusão com relação a crimes de informações privilegiadas, são insider trade. Tá? Tranquilo? Ok. A Stephanie caiu, está se levantando ainda, e a gente vai seguindo aqui, depois ela vê lá no vídeo. Tá? E aí, nós vamos aqui, né? O Conselho Imobiliário, Comissão de Valores Imobiliários também vai evitar aqui, ó, coibir modalidades de fraude. Existe gente que vende coisas que não existem no mercado, tá? Evitar e coibir modalidade de fraude e manipulações destinadas a criações artificiais de demanda, oferta de preços de valores imobiliários. O que seria essa modalidade de fraude aqui no mercado? Ela tem um nome, tá? A gente chama de front-running, né? Front-running, tá? O que ele seria esse front-runner, Paulo? Imagina que uma grande corretora, um grande banco, né, uma pessoa que tem muita grana, eles olham para uma empresa lá na bolsa que não tem muito valor, vão lá e jogam muito dinheiro dentro dela. Aí essa empresa sobe 50% no dia, né? Então esse cara está estimulando essa empresa a crescer, né? Atraindo aqueles investidores que só olham gráfico e depois que todo mundo entra, né? Esses investidores que a gente chama de tubarões, eles saem e deixam os pequenos com prejuízo, porque quando ele entra, ele já aumenta 50% o preço do papel. Quando os outros investidores entram, vai aumentando cada vez mais o papel e chega uma hora que ele corta e sai fora. Isso a gente chama de manipulação do mercado. Então, se tiver manipulação do mercado, o front-runner também é punido com pena de multa e reclusão, tá? Esse também é multa e reclusão. Aí a gente tem essa possibilidade, tá? Stephanie voltou, tá? E aí a gente tem que assegurar também, papel da CVM, assegurar o acesso público a informações, né? Então, todas as empresas, todos os investimentos, né, que são relacionados a valores mobiliários, você tem aí acesso às informações de domínio público. Você vai lá, acessa o site da CVM, vê informações sobre os fundos de investimento, informações sobre as empresas, sobre os papéis, acessa o site da Bolsa, também tem esse tipo de informação e etc. Tá? Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas. O que seria essa prática comercial equitativa, né? A CVM ela vai fiscalizar para ver se as instituições que atuam no mercado de capitais atuam de forma leal, né? Então, ou seja, sem prejudicar o andamento do mercado, sem prejudicar os outros concorrentes. Eu não posso prejudicar as outras instituições em prol de uma, né? Então, isso a CVM pega bem pesado também, tá? E aí nós vamos ter aqui, né, deixando um pouquinho a CVM de lado, a gente vai falar hoje de SUSEP. SUSEP cai na prova das senhoritas, né? E, e a SUSEP, ela vai trabalhar essa questão de seguros privados, né? Quando a gente fala de seguros privados no Brasil, a gente tem algumas coisas que a gente precisa saber. O que seria considerado seguros privados no Brasil? Seria considerado previdência privada, né? Previdência privada, seria considerado o próprio seguro, é considerado também a previdência privada, seguro, capitalização, consórcio, né? Tudo isso é considerado seguros privados. A SUSEP, ela é uma entidade, é uma autarquia vinculada também, tá? Ao Ministério da Fazenda, antes era jurisdicionado ao Ministério da Indústria e do Comércio, esse cara que não existe mais, tá? Já saiu fora, esse Ministério da Indústria e do Comércio, tá? Foi criada pelo Decreto-Lei número 73, né?
E toda a administração da SUSEP é feita, né, exercida por um superintendente que é nomeado pelo presidente da República, né? Então, você vai ter aí, né, uma pessoa que é nomeada diretamente. Assim como é o presidente do Banco Central, assim como é o presidente da CVM, eles são sabatinados no Senado e depois vão exercer os seus cargos, né? E aí, como é que é a Superintendência de Seguros Privados da SUSEP, né? Artigo 36, Decreto 73, compete à SUSEP na qualidade de executora da política traçada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, né? Então, a gente vai ter aí um órgão, né, do tipo normativo que vai estar, né, emitindo normas, né? E a SUSEP vai ser obrigada a seguir as normas do Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? Então, o que a SUSEP faz? Ela vai processar, por exemplo, pedidos de autorização. Querem, por exemplo, criar uma seguradora no Brasil, tem que pedir autorização da SUSEP. Querem criar um plano de previdência, autorização da SUSEP. Né? Querem criar uma entidade, né, de previdência complementar, né? Uma entidade aberta, tá? De previdência complementar, EAPC. Essa entidade aberta de previdência complementar, que são os nossos fundos de pensão, eles têm que ser autorizados pela SUSEP para poder funcionar, tá? Baixar instruções e expedir circulares também é uma atuação da SUSEP, tá? Principalmente com as diretrizes do Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, a gente está vendo um órgão aqui, ó, a SUSEP é um órgão executivo, tá? E a gente tem o CNSP, que é um órgão normativo, né? Um emite normas e o outro vai entrar no mercado normatizando e executando, né? Então, são dois carinhas aí que atuam nesse setor de seguros privados, né? Ela também vai fixar condições de apólice de seguro, tá? Vai também ver a questão de planos, operações, tarifa, né, para saber como é que está o mercado seguro nacional. Ela vai aprovar limite das operações das sociedades seguradoras. Então, por exemplo, tem sociedade seguradora que vai ter um limite de operação estipulado e aí ela vai funcionar de acordo com esse limite. E examinar e aprovar condições de coberturas especiais, bem como fixar taxas aplicáveis. Então, a SUSEP ela trabalha bem isso e ela também autoriza, né, com que um profissional, que é o profissional de seguros, né, que é aprovado na certificação SUSEP, atue no mercado. Então, você vai ter aí, né, autorizar o funcionamento e liberação de bens e valores de garantias de reservas técnicas, são garantias de reserva das seguradoras, tá? Fiscalizar a execução de normas gerais de contabilidade. Então, aqui vamos ter aqui a SUSEP atuando aí com o Conselho Federal de Contabilidade para ver essas normas, né, equiparando essas normas contábeis dentro desses aspectos tributários. Nós vamos ter aqui ela fiscalizando as operações de seguradoras, né? Inclusive do exato cumprimento do decreto-lei. Só que, olha só, a gente tem a seguradora, tá? Tu vai ouvir esse termo, seguradora, que são pessoas que vendem seguro, previdência, consórcio, etc. E nós vamos ter uma empresa que a gente chama de resseguradora, tá? Existe uma diferença entre essas duas empresas, tá? Então, a gente tem aqui a seguradora e a resseguradora, tá? O que seria a resseguradora, assim, numa explicação bem simplória, né? A resseguradora seria uma empresa que ela compra as apólices e os seguros de outras seguradoras, né? Então, a resseguradora, ela faz esse processo de comprar as apólices, né? Então, imagina, por exemplo, que eu tenho uma seguradora, que é a seguradora A, né? Essa seguradora A, tá? Vou chamar de SA, ela tem lá, ela quer parar de operar no mercado e quer vender suas operações, né? E ela tem aqui 1 bilhão de contratos em seguros, apólices, aquele negócio todo. Ela pode vender esse contrato para uma resseguradora, né? Até para fazer caixa para a própria empresa ou então liquidar suas operações. Ela vende. Quando essa resseguradora assume, né, esses contratos, ela vai entrar em contato com os detentores desse contrato para fazer o resseguro. O que seria o resseguro? É você pegar uma nova análise, uma nova apólice, uma nova proposta, encaminhar para essa pessoa com o CNPJ, né, da resseguradora para poder validar a operação, tá? Então, essa aí seria a situação. Voltou, Stephanie?
Fiquei sem sinal no meu celular, sem sinal aqui. É a vida. É a vida, né? Mas eu vou gravar, tá gravado, eu vou deixar no YouTube lá depois para te ver. Qualquer Tá, dúvida, tu é fala melhor. comigo, tá? Tá bom. Aí, olha só, então a resseguradora ela faz isso, né? Ela compra os seguros de uma outra seguradora, que aqui no caso é a seguradora A, né? Ela está vendendo as suas apólices, né? A resseguradora compra e depois vai convidar os clientes para fazerem as suas novas contratações, tá? Então, isso é também fiscalizado pela SUSEP, tá? A SUSEP também pode proceder com a liquidação das seguradoras. O que seria liquidação? Falência. A seguradora entrou em falência, antes de ela decretar, a SUSEP vai lá e liquida as operações dela. A mesma coisa o banco. O banco, quando entra em falência, quem vai liquidar a operação é o Banco Central, uma corretora é a CVM, um fundo de investimento também é a CVM, tá? Obrigado. Organizar serviços, elaborar o seu orçamento, também é uma atribuição dela, tá? Fiscalizar as operações, né, das entidades autorreguladoras no mercado de corretagem. Então, ela vai fazer isso também, tá? O que é uma entidade autorreguladora aqui? São entidades privadas que regulam o mercado de previdência, tá? A gente tem uma atividade autorreguladora no mercado de fundos de investimento. Quem é? A Ambima. A Ambima ela vai lá regular de forma privada esse mercado, tá? Então, ela faz isso, tá? Então, vamos nós aqui. Como é que a SUSEP ganha dinheiro, né? É muito parecida a forma de ganho dela como a da SUSEP, como a do Bacen e da CVM, ou seja, a SUSEP ganha dinheiro aqui aplicando multas, ela ganha dinheiro através de créditos especiais ou repasses, né? Juros bancários, porque ela pode pegar o dinheiro dela e aplicar em algum instrumento de renda fixa, tá? Ela também tem uma participação, ela tem um fundo de investimento onde está o Conselho Nacional de Seguros Privados, né? Ela também recebe uma parte e ela tem outras receitas que ela pode ter receita aí de convênios, pode ter receita aí de eventos, ela pode fazer outras atividades que pode gerar receita para ela também, tá? Então, essa é a situação, certinho? E aí a gente sai da SUSEP e entra no nosso próximo órgão, tá? Que é o órgão que a gente está falando sobre, que é o PREVIC, né? O Sistema Nacional de Previdência Complementar. O que o PREVIC faz? A PREVIC, gente, ela vai atuar fiscalizando, né, e supervisionando das entidades fechadas de previdência complementar que a gente conhece como fundos de pensão. Tá? Então, ela vai fiscalizar o que a gente chama de entidades fechadas de previdência complementar, é FPC. Tá? Essa turma aí, FPC, essas entidades fechadas, elas são utilizadas, né, por órgãos, tá? Do Estado, do município, né? Do Estado, do município, para aposentadoria. Então, você vai ter aí, por exemplo, pessoal do município, do Estado, Distritos Federais, ou seja, servidores dessas três esferas aqui da União, participando de fundos de pensão que vão lhe dar direito à aposentadoria, né? E eles são fiscalizados pela Previc e têm que prestar informações ao Ministério da Previdência Social. Então, isso é uma situação diferenciada entre eles, tá? E aí, o que compete à Previc, né? Então, a Previc ela vai atuar aqui, ó. Ela vai fiscalizar essas atividades das entidades fechadas, né, esses fundos de pensão. Ela vai apurar, julgar infrações ou penalidades. Então, por exemplo, se eu estou num fundo de pensão ou existe um fundo de pensão que há irregularidades, a má gestão, ela vai lá e vai fazer esse tipo de situação, auditoria, etc. Tá? E vai expedir, né, estabelecer procedimentos para aplicação de normas relativas à competência de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, a Previc também vai expedir normas. Então, a Previc é um órgão executivo e normativo, né, um órgão executivo que tem função também de emitir normas, tá? E o seu órgão regulador aqui vai ser o Conselho Nacional, né, de Previdência Complementar. Esse cara aqui é que vai ser como se fosse parado o Conselho Monetário Nacional, né? Tá? E vamos seguindo aqui, né? O que compete a Previc, né? A Previc ela vai constituir, né, o funcionamento das entidades
fechadas de previdência complementar, aplicação de estatutos e regulamentos de planos e benefícios, né? Então, por exemplo, quando eu constituo uma sociedade aqui de previdência complementar, ela é constituída com uma autarquia, normalmente, tá? Vai ser uma empresa, ela vai ter que ter um estatuto, vai ter que definir lá quem são os diretores, quem vai participar, quem é um comitê de investimento, tudo aquilo, e isso vai ter que ser submetido à Previc, tá? Operações de fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de mudança societária ou reorganização também tem que ser aprovado por ela, tá? Eu não posso simplesmente aprovar a mudança de algo e colocar as pessoas para atuarem sem essa situação, né? Compete à Previc também a celebração de convênios, termos de adesão, né? Patrocínios, né? E instituidores, né? Compete também a Previc aqui as transferência de patrocínio, grupos de participantes assistidos, planos e benefícios reserva das entidades, ou seja, qualquer mudança que tem aí no plano de previdência, de aposentadoria desses servidores que vão estar nesse fundo de pensão, eles vão ter que ser aprovados aqui, tá? Pecúlio ou qualquer outra coisa mais que tem aí, tá? Então, é bem característico, tá? Compete também aqui a Previc, né? Harmonizar aqui as atividades relacionadas à previdência complementar e políticas estabelecidas para o segmento. Então, tudo que vai ser determinado através de normas, né, vai ter que ser passado pelo crivo de aprovação dela. E ela pode também decretar uma intervenção e liquidação. Por exemplo, se existir um fundo, né, de uma entidade fechada de previdência complementar, ou um fundo de previdência complementar, um fundo de pensão em que ele seja mal gerido, esteja em falência, ou então tenha desvios, né, como aconteceu muito anos atrás, né, a Previc ela pode decretar uma intervenção, botar um auditor especial lá dentro, né, apurar os fatos, né, e depois, né, se tiver apuração e for realmente comprovado, né, que houve desvios, né, a Previc pode também pedir a prisão da pessoa, né? Vai ser instaurado um processo criminal. Né? Só para vocês terem uma ideia, aqui em Manaus teve uma dessa, tá? Manaus e Belém teve um desvio desse, muito famoso, Manaus, a Amazon Prev, se eu não me engano, tá? Que teve uma ex-bancária, acho que era do Bradesco, tá? Se eu não me engano. Ela era, porque você trabalhar como nesses órgãos na parte de investimentos, o superintendente tem que ser um profissional de mercado e tem que ter certificação CPA 20. Então, essa pessoa, ela tinha um comissionamento. O que ela fazia? Ela contratava o fundo de investimento, né? Se o fundo de investimento desse um por trás para ela, por exemplo, o fundo de investimento, ele pedia assim, olha, aplica 1 milhão comigo e eu te dou, tipo, 10 mil reais por fora para você. Daí ela fazia isso. Ela pegava o dinheiro por fora, né? Aplicava 1 milhão, às vezes os fundos nem eram lá essas grandes coisas, mas ela aplicava, pegava o dinheiro, né? Aplicava e para lá. E deixou um rombo aí na Previdência do Estado e do município, que foi resolvido um tempo desse atrás, tá? Ainda tem umas perdas ainda provisionadas. Então, isso aqui, se for pego pela Previc, na cadeia, né? Só que aqui no Brasil, infelizmente, só vai preso quem é honesto. Quem é honesto, quem entra nesse mundo sujo, vai preso. Agora, o cara que já é acostumado na lambança e faz lambança, não, ela tá solta, tá? E mora Quando muito eu era do bem. Itaú, o cara roubou todo o cofre da agência que eu trabalhava. E ele não foi preso, ele foi para outro país. Belíssimo. Eu conheço uma aluna minha que roubou o Santander, 1 milhão de reais, está solta. Ele está trabalhando na Estônia, encontrei com ela um dia desse no prédio lá onde eu fazia as aulas de CPA, no elevador. Ela professor, tudo bem? Eu digo, tu já está em outro lugar, é? E ela pensava que eu não sabia Tenho da medo. história, né? Eu No conheço. Bradesco também teve uma que Da Cefaz, né? roubou No Bradesco da eu conheço Cefaz. 2 Tu pessoas. Pois soube, né? é. É, da Essa da Cefaz, da Cefaz, Cefaz. essa da Cefaz, ela e o amante O na época, namorado, né, que agora é marido, né? Ela marido. Aham. tá, ela tá no banco original e um dia desse ela me ligou Isso. dizendo que ela ia abrir uma corretora e já estava vendo com a XP, né? Eu digo, fico com pena dos clientes lá quando vão colocar o dinheiro lá. Gente, E se eu te contar que ela tá muito bem na vida, porque aqueles clientes que ela atendia, tudo sim, na Cefaz, estão tudo com ela.
Coitados. Não, o brasileiro é foda. O brasileiro ele só gosta do que é errado. Muitos funcionários perderam o emprego por causa dela. Sim. O brasileiro ele só gosta do que é errado. Por exemplo, eu estou ralando aí para montar uma para manter o escritório. São 5 anos de ralação. A Finance faz 5 anos esse ano. E eu não tenho lá grandes investidores e também não tenho lá, não ganho lá essas coisas todas, não. É muita ralação. Aí eu espero um dia chegar lá, entendeu? Padrão Ma- Monize, tá? se eu fosse trambiqueiro, trapaceiro, safado, eu já tinha tudo que eu queria, entendeu? Mas é foda, Aí. né? Sim. Então, olha só, caso aconteça alguma coisa errada lá na Previc, a entidade fechada de previdência complementar, a Previc ela vai nomear um administrador especial. Quem é esse administrador especial? Ele pode ser um ex-bancário que tenha muito conhecimento, pode ser um diretor de banco, pode ser um auditor do Banco Central, pode ser um auditor da CVM, da própria Previc, pode ser um profissional de alta relevância no mercado financeiro e ele vai atuar lá para liquidação extrajudicial, tá? Ela pode promover a mediação e a conciliação. O que é mediar e conciliar? Ela pode fazer lá uma conversa entre, né, as pessoas que fizeram a besteira e a Previc, de acordo com um tribunal, aonde o pessoal pode se comprometer, por exemplo, a devolver, né, a sanar os prejuízos causados, né, e aí se concilia e resolve tudo lá, tá? Também tem essa situação aí, essa possibilidade, tá? Olha só, mas isso aqui é um detalhe. Anualmente, todos os planos de entidades fechadas de previdência complementar têm que enviar ao Ministério da Previdência Social, né, o relatório de como é que estão as suas atividades. Isso aqui é obrigatório, tá? Obrigatório, tá? Obrigatório. Vamos seguir aqui. Ó, também cabe, em relação aos seus serviços aqui, ó, deliberar e adotar procedimentos necessários para a celebração e extinção de contratos. Então, ela tem autonomia, por ser autarquia, de fazer contratos e convênio com quem ela quiser, nomear ou exonerar servidor, contratar obras e serviços, ela pode administrar e alienar seus bens, tá? Submeter ao ministro do Estado da Previdência Social proposta de orçamento. Olha só o que acontece. Pegadinha de prova. Eu falei para vocês que o Banco Central ele não tem autonomia sobre o seu orçamento. Não falei para vocês? Quem é que aprova o orçamento do Banco Central é o Conselho Monetário Nacional. Não foi isso? Olha só, a SUSEP também não tem autonomia sobre o seu orçamento. Quem aprova o seu orçamento é o Conselho Nacional de Seguros Privados. E aqui na Previc não é diferente. Ela não tem autonomia sobre o seu orçamento. Ela vai mandar essa proposta e quem vai aprovar o orçamento é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, tá? Então, aqui também segue a mesma regra, tá? E aqui na questão do Ministério da Previdência, eu botei aqui só para conteúdo, para conhecimento, tá? Isso aqui não cai em prova, mas o Ministério da Previdência vai pedir dados, vai pedir metas de desempenho, tá? Relacionados a esses planos. Só para vocês terem uma ideia, um fundo de pensão, um RPPS, principalmente RPPS, Regime Próprio de Previdência Social do município, do estado, se ele não mandar os dados, não atualizar, não tiver uma postura lá de auditoria adequada, o município e o estado deixam de receber verba da União, tá? Em prol dessas situações. Então, é um negócio bem sério, tá? Se for constatado, tá? Então, por exemplo, para eles receberem essas dotações aqui da União, eles precisam estar tudo bonitinho, para a União poder fazer o repasse para eles, tá? E eles também podem ter receita, esses fundos de pensão, através de uma taxa. Eles podem cobrar taxa de investimento dos seus aposentados, que ela é utilizada normalmente para pagar os salários do pessoal do fundo, tá? Essa taxa aqui com o nome de TAFIC, tá? Taxa de Fiscalização e Controle. Isso é só nível de conhecimento, não cai na prova das senhoritas, tá? Então, olha lá. Chegamos nas instituições financeiras, vamos falar um pouquinho de como elas funcionam, lembrando que as instituições financeiras são importantes, porque ela faz aquele processo de intermediação. Lembra ainda o que é intermediação, que a gente conversou no primeiro dia de aula aqui?
a intermediação eu consegui, né, fazer aquela transferência de recursos entre quem tem muito com quem tem pouco, né? E aí nós temos aí o nascimento do mercado financeiro e do mercado de capitais, né? Então, o objetivo principal da intermediação de uma instituição financeira é garantir, tá, a legitimidade, a transparência das informações e, principalmente, né, da segurança para as pessoas que estão sendo envolvidas aí no processo, né? Então, dentre essas primeiras instituições, o primeiro aqui é o banco com carteira comercial, né? Vamos falar um pouquinho. O que seria um banco com carteira comercial? É um banco comum, varejo, né? Onde você tem lá a possibilidade de fornecer um cheque especial para o teu cliente, um cartão de crédito, né? Onde o cara pode fazer um seguro, uma previdência, um consórcio, pagar a conta no caixa, encher o saco de vocês, brigar com vocês o dia todo, como aconteceu no caso da Juliana, né? Vem aquele pessoal por peixe lá para brigar com vocês. Aí tem aqueles caras que tiram o dinheiro lá da cueca, lá da calcinha, te entrega tudo suado, lambregado lá, para você passar ali no caixa, chega o dinheiro bem cheiroso, né? Nojento, né? Mas isso aí é característica de um banco comercial, tá? Mas o banco comercial, ele tem uma finalidade. Qual é a principal finalidade dele? Distribuição de renda, né? Porque é através do banco comercial que as pessoas conseguem adquirir bens, né? Por exemplo, existem pessoas que ganham, por exemplo, R$ 1.000, salário mínimo, né? 1.000 e poucos reais, né? Essa pessoa não tem condições, por exemplo, de pegar e comprar sei lá, um celular de R$ 3.000, né? Ela teria que juntar aí vários meses de salário para comprar esse celular à vista, né? Mas ela pode, através de um cartão de crédito, né? Parcela o celular, numas parcelas que entram no bolso e lá e tira o seu patrimônio. Então, ela tem essa possibilidade, ela tem essas situações, né? Então, é a possibilidade que ela tem, tá? E quando a gente fala de bancos comerciais, né, a gente pode dizer que elas podem ser instituições públicas e privadas. Públicas, nós temos algumas aí, Caixa Econômica, Banco do Brasil, né? Mas hoje Caixa Econômica e Banco do Brasil estão mais com a característica de banco múltiplo, mas é isso, tá? E o banco comercial vai atender quem? Pessoas físicas, varejo de modo geral, pequenas empresas e comércio, tá? Uma característica principal desse banco, tá? Desse banco comercial, é que ele vai trabalhar com isso aqui, ó, curto e médio prazo. Você vai ter aí tanto investimentos quanto, né, operações para curto e médio prazo, tá? Então, tem algumas características de prova que eu vou anotar aqui para vocês, que eu quero que vocês não esqueçam sobre esse cara, tá? Então, vamos botar aqui, né, características sobre, né, bancos comerciais, né? Não esqueçam isso, né? Então, esse banco comercial, como é que esse banco, a primeira característica básica que cai em prova de vocês, que vocês não podem esquecer, como é que ele capta recurso, né? A captação de recursos ocorre por emissão de CDB e RDB. Começa aqui. Então, para esse banco ter recursos para fazer operações de empréstimo, para esse banco ter recursos para emprestar, financiamento, etc., ele tem que ter ali uma captação, né, com CDB e RDB. Então, ele vai ter essa situação aí, tá? Certificado de depósito bancário e recibo de depósito bancário, tá? O horizonte de empréstimo e financiamento, né? Quando a gente fala desse banco, né, o horizonte de empréstimo e financiamento vai ser de curto a médio prazo, né? Quer ver um exemplo? A Stephanie é Prime, né? É um segmento do Bradesco, né? A Juliana tem varejo ainda, né? Varejo. Varejo, né? Por exemplo, olha lá. Uhum. O cara vai pedir empréstimo pessoal do varejo. Quantos meses ele pode pegar, no máximo, empréstimo pessoal? 48, 60. Muito raro aprovar até. Pois é. É mais fácil o cara pegar empréstimo lá para 12, 24 meses do que pegar para 36 e 48, né? Por causa do horizonte. Por quê? Porque para o banco varejo ceder o empréstimo, ele precisa ter muitos aplicadores. E, normalmente, o banco varejo não tem muitos aplicadores. As pessoas que estão lá no banco varejo são muito gastadores, eles não têm reserva, né? Então, fica difícil você emprestar dinheiro para a pessoa, né, que são mais tomadores. Então, fica difícil você emprestar dinheiro para a pessoa que é mais tomador. Porque aí o banco vai ter que exigir mais garantias, né? Então, por exemplo,
Hoje, com inadimplência alta, taxa de juros alta, o banco está exigindo muito mais coisas para que vamos dizer, para que essa instituição, esse tomador consiga pegar o seu crédito, né? Já lá no Prime, um cara que vai pegar empréstimo, ele já tem uma quantidade de meses maior, né? Normalmente porque ele tem Uhum. lá uma renda maior, ele tem uma condição maior, então ele consegue pegar 48, 36 meses, né? Coisa que lá no E varejo ele na não consegue festa pegar. deve ter patrimônios, né, para dar como Sim. garantia, né, com uma certa facilidade. E Tudo a eles próxima? querem usar o VGBL deles. É, Ou VGBL. é. Olha lá. E outra característica que a gente tem aqui, que é interessante, ó, pode administrar fundos de investimentos, né? Então, quando a gente tem aqui o banco comercial, ele pode ser administrador de fundo de investimento. Então, olha só o nível de pergunta que eu vou fazer para vocês. Se a fiscalização de um órgão regulador foi em cima da emissão, CDB e RDB, quem fiscaliza é o Bacen. Se for em cima do horizonte de empréstimo e financiamento, é o Bacen. Mas se for em cima da venda e da administração de fundos de investimento, quem vai fiscalizar é a CVM. Entendeu? Então, essas aí são as observações que vocês vão ter que ter para essa prova nesse primeiro momento, tá? Então, vamos nós aqui. Eu vou apagar aqui, e nós vamos seguir para a nossa próxima instituição, que é o banco de carteira de investimento, tá? O banco de carteira de investimento ele já é um banco maior, aí é um banco grande, tá? Ele já vai trabalhar com uma carteira maior, tá? Então, o banco de investimento, né, ele vai ter ali operações especializadas de caráter societário. Então, vai trabalhar mais com grandes empresas, atividade produtiva. Então, vai trabalhar mais financiando o capital de giro, né, dessas empresas. Vai estar trabalhando mais em administração de recursos de terceiros, né? Vai estar trabalhando mais com sociedade anônima, né, empresa SA, né? Então, esses bancos aqui eles têm uma característica. Eles vão ter lá cheque, vão ter lá limite de crédito, empréstimo, cartão, tudo que o banco convencional tem, mas o giro de caixa deles é mais empresarial, tá? Então, como é que funciona aqui um banco múltiplo assim de forma resumida para a prova das senhoritas, né? Então, a gente vai ter aqui um banco, vou botar aqui banco de investimento, vou botar aqui as características dele, tá? Banco de investimento, tá? Então, esse banco aqui ele tem uma característica. Qual é a primeira característica dele? Ele também capta recursos através de CDB e RDB, tá? E também capta através disso. Só que esse banco tem uma característica, ele não tem caixa. Como assim, Paulo? As operações que são feitas pelo banco de investimentos são via DocTed, são via Pix, são via transferências. Você não tem lá, como entra num banco de varejo, você tem um caixão, uma caixa lá no fundo, que você tem lá os caras para trabalhar, ou então tem uns caixas eletrônicos para você sacar aquele negócio todo. Não. O banco de investimentos é só transferências eletrônicas, é só através de movimentação eletrônica, tá? A segunda situação desse banco é que ele capta recursos, né? E o horizonte de empréstimo e financiamento, ele já passa a ser de médio e longo prazo. Então, quando a gente estava falando do banco comercial, era de curto e médio prazo. Aqui, eu vou ter, por exemplo, financiamentos de 10 anos, 6 anos, né? 20 anos, porque eu vou estar trabalhando com empresas, né? E, além do mais, esse cara aqui também administra, né, fundos de investimentos. Tá? Então, ele vai trabalhar com esse processo aí de administrar fundos de investimento também, que é uma parte fiscalizada pela CVM. Mas ele tem novidades. Quais? Ele pode, por exemplo, né, auxiliar, né, no processo, né, de abertura do capital, uma SA, tá? E ele pode também realizar operações, né, de emissão, né, de títulos de valores mobiliários. Então, por exemplo,
Uma empresa SA pode contratar esse fundo para emissão de debêntures. Quer emitir uma debênture, quer fazer um processo, ela pode contratar esse banco para fazer essa emissão. A empresa SA pode contratar esse banco para fazer uma emissão de nota promissória. Uma empresa SA pode contratar esse banco para fazer uma emissão de CRA, de CRI. Pode contratar esse banco, né? Se bem que para ele fazer uma emissão de CRA e CRI, ele vai ter que fazer uma parceria com uma securitizadora, que é a securitizadora que vai emitir, o banco vai fazer parceria junto. Mas ele pode, por exemplo, fazer um IPO de ações, né? Então, esse banco ele tem uma forma maior de gama de operações, né? Ele trabalha como uma espécie de consultor de todo o processo, né, da empresa SA. E a empresa SA, quando vai trabalhar com esse banco, né, ela na emissão de debêntures, notas promissórias e ações, essa empresa SA, ela consegue fazer também uma coisa interessante. Qual, Paulo? Essa empresa SA, ela consegue utilizar esse banco para fazer a assessoria e a administração. Ela pega, às vezes, os bancos colocam um profissional dentro da empresa para trabalhar lá. Por exemplo, imagina que nós estamos com uma empresa aqui que quer emitir uma debênture. Todo ano, a debênture vai ter que ter uma assembleia para prestar conta com os investidores que compraram a debênture, né? Então, o banco ele vai colocar um profissional para ficar lá dentro da empresa para saber como é que está a empresa na gestão desses recursos. E ele vai estar acompanhando, vendo auditoria, vendo tudo direitinho para depois o quê? Prestar conta com os investidores. Então, a gente vai ter aí um banco de investimento, ele pode ser usado como agente fiduciário, que é aquele cara que vai acompanhar o desenrolar de toda a debênture até garantir o interesse desses debenturistas. Então, isso ele faz também, tá? Outra coisa que pode fazer, por exemplo, um banco de investimento desse, normalmente eles têm participação no capital social de uma empresa SA. Então, eles participam também votando lá nas assembleias, entendeu? Então, é uma coisa interessante também que é feita por eles, tá? Então, aquele banco coordenador que eu falei para vocês, ele pode ser, por exemplo, um banco de investimento, tá? Diferenças entre ele e o banco comercial. O banco comercial não faz esse processo aqui embaixo de auxiliar na abertura do capital da empresa e nos títulos de valores imobiliários. Isso aí não faz, tá? Tranquilo? Vamos seguir, tá? Vamos ver aqui mais um banco. Aí eu vou liberar vocês que a minha rinite atacou. E aí, olha só, a gente tem um banco aqui, tá? Múltiplo, tá? O que é um banco múltiplo, tá? De uma forma mais simples, o banco múltiplo ele é um conglomerado financeiro. Como assim, Paulo? O banco múltiplo ele é um banco que é formado de todas as instituições financeiras que têm a mesma bandeira do banco. Exemplo. Por exemplo, o Bradesco, que é o banco de vocês, é um grande conglomerado financeiro. Existe a Bradesco Financiadora, existe a Bradesco Seguros, existe o Bradesco Banco, existe o Bradesco Financiamento, que é o Finasa, existe o Bradesco, etc., o Bradesco Arrendamento Mercantil, Leasing, etc. E aí o que acontece? O Bradescão virou um banco múltiplo. Ele reúne todas essas atividades que ele faz em um único CNPJ, né? E em um único balanço. Então, a principal característica do banco múltiplo é isso, tá? Em um único CNPJ, ele tem várias carteiras, tá? Ou seja, ele publica apenas um balanço, tá? Ele pode publicar apenas um único balanço, tá? Então, ele vai ter carteira comercial, né? A gente vai ver, não botei aqui não, mas ele vai ter carteira comercial, ele vai ter carteira de leasing, financiamento imobiliário, financiamento de veículos, ele vai ter carteira lá de investimento, né? Ele vai ter lá outras possibilidades, né? Então, para a empresa Banco Bradesco, ela ser múltipla é legal porque é uma redução de custo administrativo, né? Porque antigamente eu tinha que ter várias empresas e vários funcionários para desempenhar essas funções. Não, hoje eu tenho uma empresa com vários funcionários para desempenhar várias funções. Eu não preciso ter um corpo de trabalho muito cheio. E a outra também, eu tenho uma redução tributária, porque eu não tenho que ficar recolhendo impostos de várias empresas, eu recolho só de uma. Né? Se vocês forem olhar o balanço do Bradesco, você vai ver lá que cada carteira deles lá tem CNPJ diferente. Se vocês forem pegar as agências de vocês, ou CNPJs iguais, só o registro lá que é diferente, os últimos números, né? Então, você vai pegar ali,
Por exemplo, as agências têm o mesmo início de CNPJ, muda só a variável final. As carteiras também. Então, as carteiras vão dando resultado. Então, uma característica que eu quero que vocês não esqueçam para a prova sobre banco de desenvolvimento é essa aqui, tá? Existem bancos múltiplos que trabalham com carteira de desenvolvimento, tá? Só quem trabalha com carteira de desenvolvimento é banco público. O que é uma carteira de desenvolvimento? É uma carteira que é utilizada Agronegócio. Isso. Uma carteira que é utilizada para fazer o desenvolvimento socioeconômico de uma determinada região, tá? Mas ela possui empréstimos mais baratos, né? Então, quem vai fazer isso? Normalmente são bancos de fomento, né? Então, a gente tem aí Basa, Banpará, a gente tem aí Banrisul, Banco do Nordeste, Banco de Brasília. Então, são empresas para fomentar a atividade econômica, né? O banco privado faz? Não. O banco privado ele até tem as linhas de crédito para o agronegócio, para as coisas um pouco mais barato, mas ele não consegue chegar aos pés desses bancos de desenvolvimento. Mas é fácil você tirar esse tipo de empréstimo? Não, porque normalmente você tem que contratar uma pessoa para fazer um projeto, né? E esse projeto tem que ser entregue à instituição Banco de Desenvolvimento para aprovação, né? E aí nem sempre todo projeto é aprovado. Você vai ter um projeto lá onde você vai dizer quanto que você vai investir, quanto que você precisa de capital e vai ter as estimativas de retorno. Então, você vai ter que contratar um economista para fazer esse projeto para poder ser validado lá no banco, tá? Então, essa é uma característica interessante, tá? Sobre o banco múltiplo, tá? Carteira de desenvolvimento, apenas banco público, tá? Privado, não. O privado pode trabalhar com a comercial, que a gente acabou de ver, com a carteira de investimento, carteira de crédito imobiliário, arrendamento mercantil, de crédito, financiamento e investimento. Essa de carteira de arrendamento mercantil é muito interessante, tá? Por exemplo, eu tenho uma ideia no futuro, quando a Finance estiver crescendo muito, eu vou fazer uma carteira dessa de arrendamento mercantil, por exemplo, para máquinas e computadores. Qual é o legal? À medida que os computadores forem envelhecendo, dando problema, eu só faço pagar lá o meu contrato, né? E o banco que tem a obrigação de me dar uma máquina nova, dar manutenção, trocar o hardware, fazer tudo aquilo. Então, é uma característica bem interessante para empresas, né? Uma ideia para vocês pensarem, por exemplo, a Gol, a Latam e a Azul, elas não têm aviões, elas pagam um contrato de leasing, né? E aí o banco, as instituições é que vão trocando as aeronaves, pagando. Então, à medida que elas vão pagando, vão tendo isso. E aí o que acontece? Chega um determinado ponto que, se elas quiserem, por exemplo, encerrar o contrato, elas encerram, e dependendo do valor que elas já pagaram, os aviões são passados para elas, entendeu? Tem essa possibilidade também. Tem muitos empresários hoje que eles preferem 1000 vezes, né? Você ter, por exemplo, um contrato de leasing de veículo do que o cara ficar tendo veículo na sua casa. Porque com veículo você tem trabalho, tem que ir lá no Detran, tem que registrar, vendeu, tem que não sei o quê, não sei o quê. E com contrato de leasing você não tem esse problema, entendeu? E sempre está com carro novo, entendeu? E seguro em dia, então você não tem que se preocupar com IPVA, não tem que se preocupar com nada, você só se preocupa em pagar o contrato, tá? Então, é uma possibilidade top, né? No dia que eu chegar nesse nível, talvez eu faça isso aí. Tá? Então, minhas colegas, nós vamos encerrar por aqui. Amanhã, nós vamos falar sobre o quê? Sociedades corretoras e distribuidoras, tá? Espero que as nossas internets funcionem. Vou fazer uma oração forte hoje à noite para que isso aconteça, né? Não caia nenhum poste. E também aqui na minha casa no auxílio, porque também quando chove muito forte, os fios aqui ficam batendo, dá para pouco em tudo. E aí É a a gente vai. chuva. Tá chovendo demais. Se a chuva aí, ela não pode dar um pinguinho, que aqui em Manaus já fica todo um caos. E eu tô achando que esse ano tá chovendo demais, tá não? Tá muito. Então, eu vou me despedindo. Paulo, Oi, só fale. uma dúvida. Esse daqui da Sociedade Corretora que a gente está vendo agora, ainda é da apostila 1? Tu sabes? É, né? Tudo apostilão. Eu Tá? vou revisar, porque como caiu minha internet naquela hora... Mas tu vai passar o YouTube, né? Vai Vou passar já no mandar o YouTube? YouTube já. E Tá, aí, beleza, o que então. que acontece? Quando a gente terminar o primeiro módulo, eu vou passar todo o material de novo para vocês lá no grupo, para deixar registrado, e vou passar uma pasta que eu tenho do OneDrive,
que lá tem o meu material e o material da Ambima. Então, vocês podem ter um monte de material para vocês lerem e passar minhas questões também para vocês estudarem. Tá? Então, obrigado, boa noite, até amanhã. Boa noite.